Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículos 6. Apenas o versículo 6. Nós queremos ler esse versículo. Há uma só voz. Eu peço que você esteja lendo comigo, bem forte, versículo 6 de Gênesis capítulo 3. Leiamos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Oremos. Senhor amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos na tua casa de oração, Senhor, te cultuando. Te agradecer, ó Deus, pelo dia que tu nos destes. Te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe a nossa adoração. E nos alimenta através da exposição da tua palavra, a fim de compreendê-la, a fim de sermos fortalecidos, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar nesta noite sobre o pecado de Adão. E esse tema, ele é bem evidente quando nós nos voltamos para o texto de Gênesis capítulo 3. O nosso símbolo de fé, o breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 15, diz assim: qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? Foi o pecado de comer do fruto proibido. Como nos diz a última parte do versículo 6. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nós conhecemos muito bem essa história, descrita desde o capítulo 2 do livro de Gênesis. Quando Deus ele criou Adão, e Adão estava só. Deus, vendo essa necessidade, ele criou Eva para ser uma auxiliadora capaz, para que assim estivesse complementando Adão. Adão tivera recebido a grande responsabilidade de dominar sobre os animais, cuidar, regar toda a vegetação, tudo aquilo que Deus tivera criado. E dentre essas responsabilidades que Deus tivera dado a Adão, também consta a dele ter cuidado quanto à utilização de todas as fruteiras ali do jardim do Éden. E nós sabemos muito bem que Deus tivera dito para ele, versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quando nós nos voltamos para o capítulo 2, Deus tivera deixado muito claro que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do momento que
ele comesse dessa árvore, ele morreria. Então, aqui no versículo 1, nós percebemos que Satanás se utiliza da serpente para inverter aquilo que Deus tivera falado para Adão. Versículo 2: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E aí, a partir do versículo 4, nós percebemos o que aconteceu, o que se deu naquela ocasião. O homem, de forma deliberada, errou, ele tropeçou, ele agiu contra a vontade de Deus. E esse seu ato deliberado implicou, primeiro, que nossos primeiros pais caíram de seu glorioso estado de inocência. E esse pecado foi o de comer do fruto proibido, que a Bíblia não descreve que fruto era esse, mas deixa bem claro que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus, ele não somente tivera deixado isso muito claro, mas também falou das consequências de se comer desta árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então vamos pensar um pouco mais a respeito dessa situação vivida pelos nossos primeiros pais. Quando nós falamos que eles foram os nossos primeiros pais, porque eles se constituíram em representantes de toda a raça humana. Você pode entender que nós estávamos representados na pessoa de Adão, na pessoa de Eva, tanto é que aquilo que eles cometeram lá no Éden se estendeu a toda a raça humana. Daí essa conclusão de que eles de fato eram os nossos primeiros pais. Quando nós vamos para o texto lá de Salmos, quando Davi, ele diz, em pecado gerou meu pai, gerou os meus pais, né? Em pecado ele nasceu. Em outras palavras, ele estava dizendo que nós já nascemos pecadores. Ali não diz respeito a um ato conjugal fora, o ato sexual fora do casamento. Ali Davi estava deixando bem claro que todos nós, quando nascemos, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Os recém-nascidos já nascem com essa mancha do pecado, irmãos. Nós já carregamos desde o ventre materno as consequências da desobediência dos nossos primeiros pais. Estou pensando um pouco a respeito do pecado de Adão primeiro. Eles caíram de seu glorioso estado de inocência. Quando você vai para o texto de Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, você vai perceber como eles eram. Eclesiastes 7, 29, diz: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Adão era perfeitamente santo, queridos. Não havia falha alguma nele. Ele tinha retidão de mente e liberdade de escolha para o bem. Porém, sua mente ficou enferma, até o ponto de inventar a própria morte, e a nossa, consequentemente. Ele se envolveu em muitas astúcias. Perceba que a criação de Deus, ela foi e é perfeita em todos os aspectos. Por isso nós falamos que ele
ele foi criado em estado de inocência. Consequentemente, a queda de Adão, ela foi voluntária. Queridos, ele tinha poder de não pecar. O livre-arbítrio era suficiente como escudo para repelir a tentação naqueles dias. O diabo de maneira nenhuma podia forçá-lo, a menos que Adão tivesse dado o consentimento. Então, no princípio de todas as coisas, essa era a realidade do homem. O homem, ele tinha liberdade, e há um grande debate a respeito do livre-arbítrio. O homem teve, no princípio de todas as coisas. Como nós falamos, ele tinha a liberdade de escolha. Ele não era forçado, ele não era escravo, ele era perfeito, ele era reto. Porém, queridos, Adão jogou fora o próprio poder e se envolveu no engodo do pecado. Adão, ele cedeu à tentação. Perceba que o capítulo 3, por diversas vezes, Adão, ele é cobrado no que diz, na questão da sua falha, da sua queda. Embora a serpente tenha tentado Eva, Eva tomou do fruto, comeu e deu para o seu marido, mas a responsabilidade maior recaiu sobre Adão, o cabeça da criação, o cabeça da raça humana. Nós, homens, temos esta responsabilidade diante de Deus, de estar conduzindo a nossa casa, de estar conduzindo a nossa família. Embora Eva tenha falhado, mas Deus, ele cobrou não de Eva, mas de Adão o que ele tivera feito. Então a queda de Adão, ela foi voluntária. A queda de Adão, ela foi súbita. E é interessante, irmãos, que há um questionamento. Quanto tempo Adão ficou no paraíso antes de cair? Você já parou para pensar a respeito disso? Quanto tempo ele permaneceu sem cair lá no paraíso? Alguns estudiosos, eles se divergem a respeito dessa questão. Tem um estudioso, um teólogo e exegeta espanhol, que diz que ele caiu no dia seguinte. Há um outro estudioso que diz que ele caiu no 8º dia após a criação. Agora, a opinião mais provável e mais aceita é que ele caiu, queridos, no mesmo dia em que foi criado. No mesmo dia. Era a ideia de Irineu de Cirino, que realmente ele tivesse caído exatamente no mesmo dia. Ele não conseguiu se sustentar, queridos, de pé, durante muito tempo. Então, há esse posicionamento por parte de muitos dos estudiosos, de que de fato ele caiu no mesmo dia. Ele não passou muito tempo, queridos. E as razões que levam esses estudiosos a pensarem, a acreditarem dessa maneira, são as seguintes. Porque é dito que Satanás, ele é um homicida desde o princípio. Quando você vai lá para o texto de João, capítulo 8, versículo 44, isso
fica muito claro. Desde o princípio, Satanás, ele é um homicida. Agora, quem ele matou? Não foram os anjos abençoados, pois eles não podiam ser tocados, irmãos. Nem os anjos amaldiçoados, porque esses já haviam sido destruídos por si mesmos. Então, quem Satanás matou? Queridos, assim que Satanás ele caiu, começou a tentar a humanidade para o pecado. Assim que ele arrogou ser igual a Deus, quando ele foi condenado, no mesmo dia ele se voltou para a humanidade, para tentar a humanidade. Então, daí a razão do texto falar que desde o princípio ele é homicida. Então, quando ele caiu, ele passou a tentar a humanidade através dos nossos primeiros pais. Então, nós concluímos que a tentação foi essa atitude de estar matando o homem. Então, parece que Adão ele não ficou muito tempo no paraíso. Logo após a criação do homem, o diabo veio sobre ele, matando-o com uma tentação. É por isso que o pecado faz com que o homem se afaste de Deus. O pecado de Adão fez com que ele fosse expulso da presença de Deus. Ele não podia mais ficar no paraíso, para que assim pudesse estar tocando na árvore do conhecimento, a árvore da vida, perdão. Por isso que ele foi expulso. Então, irmãos, muitos estudiosos pensam que Adão ele foi tentado no mesmo dia, exatamente porque Satanás, assim que caiu, se voltou contra a raça humana. Porque Adão ainda não havia comido da árvore da vida, irmãos. Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23, diz assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Versículo 22. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Daí a razão dele ter sido expulso. Ele não teve tempo, irmãos, de olhar as maravilhas, as belezas que Deus tivera criado, tivera colocado diante dele. E uma terceira razão, porque o homem, ele não permanece em sua ostentação. Eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo de número 49, por favor. Versículo 12. Vamos ler juntos, irmãos, versículo 12. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Os rabinos leem assim: Adão, estando em um estado de honra,
não permaneceu nem por uma noite. A palavra hebraica para permanecer, irmãos, significa estar ou guardar por toda a noite. É por isso que nós estamos lançando essa situação de que Adão, ele não passou muito tempo sem ser tentado e consequentemente vir a cair. Adão, portanto, irmãos, ele permaneceu pouco tempo no paraíso. E aí você pode estar perguntando, mas pastor, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero fazer pelo menos 2 aplicações do que nós falamos até aqui. A primeira, irmãos, da súbita queda de Adão, nós aprendemos sobre a fraqueza da natureza humana. Adão, num estado de integridade, rapidamente apostatou de Deus, bem depressa, perdeu as vestes de inocência e a glória do paraíso. Se nossa natureza, nas melhores condições possíveis, é tão fraca, como é agora, que temos piores condições, irmãos. Se Adão não pôde se manter quando era perfeitamente reto, quão incapazes somos de nos manter, uma vez que o pecado eliminou a segurança de nossa retidão original, irmãos. Porém, Deus põe seus braços eternos por baixo de todos nós, nos protegendo, nos segurando, exatamente porque a nossa natureza, ela é falha, irmãos. Nós não conseguimos andar alheios a Deus. Nós não conseguiremos nos manter de pé se Deus não estiver nos sustentando, queridos. O que eu aprendo dessa situação vivida por Adão é que, enquanto ele achou que podia estar tomando decisões, estar se conduzindo fora daquilo que Deus tivera determinado para ele, ele de fato caiu, ele errou. E as consequências do seu erro se estendeu para todos nós, irmãos. Então muitas vezes nós achamos que somos fortes, muitas vezes nós achamos que podemos viver independentes de Deus, muitas vezes nós achamos que podemos estar nos mantendo de pé, sem lermos a palavra, sem termos uma vida de oração, sem estarmos nos consagrando. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos dando um passo para a nossa queda, para a nossa desgraça, irmãos. Não podemos confiar na nossa natureza. A nossa natureza é falha, nós somos limitados, e o exemplo maior está na pessoa de Adão, irmãos. Como nós falamos, ele era perfeito, mas ele caiu. O que será de nós, irmãos, se Deus não tiver misericórdia de nossas vidas? Então essa é a primeira lição que nós tiramos para nós. A segunda e última lição, da súbita queda de Adão, nós aprendemos quão lastimável é para o homem ser deixado à sua própria mercê. Adão caiu quando deixado por sua conta. Então, o que aconteceria de nós? Quão rápido cairíamos se Deus nos deixasse sozinhos, irmãos? Você já parou para pensar sobre isso? Um homem
sem a graça de Deus, um homem e uma mulher deixados à própria mercê, é como um navio numa tempestade, sem piloto, sem âncora, pronto para se chocar contra uma grande rocha, promovendo assim uma tragédia. Então Deus, Ele não nos deixa à mercê dos nossos adversários. Deus seja louvado por isso, irmãos. Que possamos estar nos voltando para este Deus, que possamos reconhecer que nós carecemos urgentemente deste Deus para nos mantermos de pé, para sermos conduzidos conforme a sua vontade, para que assim Ele possa estar nos segurando, porque por nós mesmos nós não resistiremos às tentações do inimigo, que tem sido constante sobre nossas vidas. Que nós possamos buscar mais a Deus, irmãos, que nós possamos orar mais, que você possa vigiar mais, que você possa estar se aproximando cada vez mais de Deus, porque a nossa natureza ela é falha, irmãos. Nós estamos sujeitos à queda, mas aqueles que são de Deus, esses não podem viver pecando, porque esses permanecem em Deus. E se de fato nós somos de Deus, nós não temos mais prazer no pecado, não temos mais prazer nas obras da carne. Pelo contrário, nós temos a alegria de viver os propósitos de Deus, de viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Amém. Nós vamos orar, irmãos, no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você puder se ajoelhar, colocando a sua vida diante do Senhor, só se você puder, se humilhe na presença dEle, clame por sua misericórdia, reconheça que você é falho, todos nós somos falhos, estamos passíveis de erro, e portanto, devemos estar buscando ao Senhor, nosso Deus. Ó Deus amado, estamos prostrados diante de Ti, Senhor. Estamos humilhados na Tua presença, porque, ó Deus, não há força alguma em nós para resistirmos às tentações do diabo. Nós não conseguiremos ser fortes diante dos ataques do inimigo, que tem se utilizado de todas as maneiras, de todas as formas, para nos afastar de Ti, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, que aqui se encontra. Tem misericórdia daqueles que estão nos acompanhando através do YouTube. Que o Teu Espírito Santo esteja alcançando a cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo esteja colocando em nós o desejo de estar se fortalecendo cada vez mais espiritualmente. Ó Deus, que nós possamos ter prazer nas obras da luz, que nós possamos ter prazer, ó Deus, em conhecer e viver a Tua verdade, ser com cada um de nós, Senhor, Teus servos, Tuas servas, ó Deus, ser propício a nós, pecador. Senhor amado, nós também queremos Te pedir por cada família aqui representada, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja sustentando, abençoando cada lar aqui representado. Ó Deus, também nós queremos Te agradecer pelos nossos aniversariantes do dia, Senhor. A nossa irmã Lucínia,
e o diácono Luiz. Que o Senhor esteja cuidando, abençoando a vida dos teus servos. Ó Deus, ser com a tua igreja, ser com o teu povo, ser com cada um de nós, pois nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém.